Olá pessoal, eu sou o Beto Ramos, você está no canal Revelare. Nós estamos começando mais uma série de episódios, um novo programa que se chama Conduta Espírita. E eu convido a você para que nós possamos fazer reflexões sobre a nossa conduta diante do Espiritismo, com o que nós aprendemos nessa maravilhosa doutrina e como nós devemos nos comportar perante aos problemas cotidianos. E para nos ajudar aqui nos nossos episódios, nós vamos buscar ensinamentos na obra Conduta Espírita, ditada pelo Espírito André Luiz. Diz Emmanuel, no prefácio da obra: abraçando o Espiritismo, pedes, a cada passo, orientação para as atitudes que a vida te solicita. Pensando nisso, André Luiz traçou as normas que constituem este modelo ideal de conduta. Ora, então pensamos que essa obra nos remete ao livro Principiante Espírita, tendo em vista que ele usa a expressão abraçando a doutrina espírita ou o espiritismo e a cada passo, ou seja, no desenvolvimento dos nossos conhecimentos e da nossa relação com essa maravilhosa doutrina e filosofia. O que diz então, ou o que aconselha Allan Kardec? Diz ele que deve-se admitir que os espíritos mantêm as mesmas disposições que possuíam quando encarnados. Isto é, os espíritos não dão salto quando desencarnam, não se tornam gênios. Da mesma forma, desencarnando como um espírito sem luz ou ignorante, ele não volta como um espírito já iluminado. Há uma necessidade de uma lenta evolução, tanto no plano material quanto no plano espiritual. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz esclarece que a nossa evolução ela se dá tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. E diz Kardec que para realizar fenômenos é necessário se colocar em condições indispensáveis pela prece e pela conduta moral. Saber que o progresso do espírito se processa com o tempo, com a perda paulatina das imperfeições e a conquista dos conhecimentos que lhe faltam. Além disso, Allan Kardec vai nos apresentar nesse livro Principiante Espírita quais são as consequências do espiritismo na vida de cada um. Ele vai dizer que o espiritismo desperta para a necessidade de se trabalhar mais na existência presente em proveito da vida futura. Dá uma visão de que o total de nossos problemas é produto de nossas más ações praticadas na vida presente e nas vidas passadas. Que outra consequência do Espiritismo é nos esclarecer que a soma da felicidade futura está na razão do progresso moral alcançado e do bem praticado na Terra. Então nós verificamos que Allan Kardec esclareceu que nós devemos nos comportar de certa maneira aqui na Terra para alcançarmos a nossa evolução moral e aí seguimos em frente com a nossa reforma íntima. Porém, nós sabemos que a coisa não é tão simples, não é tão fácil, que demanda muita renúncia. E nós vamos encontrar no capítulo 5 do livro Pontos e Contos, ditado pelo irmão X, a Francisco Cândido Xavier, cujo título do capítulo é O Testemunho. Neste capítulo, o irmão X vai nos apresentar o quanto de dificuldade temos nesse caminho evolutivo. Diz o benfeitor: todos os seguidores do Senhor encontrarão adversários na senda de purificação. Quanto mais adiantado o curso em que se encontram, maior é o número de testemunhos e de lições, porque as dificuldades, obstáculos, perseguições e incompreensões são sempre feras simbólicas. Há discípulos que encontram um crocodilo por ano, outros recebem um crocodilo mensal ou semanal, e muitos existem que são defrontados por uma romaria de crocodilos de hora em hora, dependendo das experiências do avanço levado a efeito. Nesses momentos preciosos e importantes, contudo, não vale qualquer recurso à proteção das forças exteriores, porque na escola divina de ascensão, cada aprendiz deverá encontrar o socorro, a resposta ou a solução dentro de si mesmo. Desta forma, já vamos verificando que nas palavras do benfeitor Humberto de Campos, nós já vamos encontrar uma romaria de crocodilos na nossa vida diária, tendo em vista a nossa ausência de purificação espiritual,
a nossa ausência de evolução moral. E de volta ao Espírito Emmanuel, ainda no prefácio, ele diz o seguinte: certa feita disse o Divino Mestre: quem me segue, siga-me. E noutra circunstância afirmou: quem me segue não anda em trevas. Reconhecemos assim que não basta admirar o Cristo e divulgar-lhe os preceitos. É imprescindível acompanhá-lo para que estejamos na bênção da luz. Para isso, é imperioso busquemos a lição pura e viva. Neste caso, nós estamos percebendo que, não é, como já dissemos aqui, não é tão simples quanto parece. Para que a gente possa evoluir melhor e mais rápido, o modelo, pergunta 625 do Livro dos Espíritos, é Jesus. De modo que cada um deve abraçar a própria cruz e seguir em frente. E é no dia a dia que nós nos deparamos com todos os problemas que vão nos levar àquela pergunta substanciosa: como devemos proceder diante desse problema? Como Cristo procederia diante desse problema? E na sua obra, o Espírito André Luiz separa 47 situações onde ele não pretende esgotar o tema, muito menos, como diz Emmanuel, apresentar um código de bom tom e, nas palavras do Espírito André Luiz, não apresentar um código de boas maneiras. Porém, ele deixa como espírito, no seu aprendizado, as advertências ou os conselhos que ele poderia fazer para nós nos colocarmos diante do cotidiano, diante das situações que nos aparecem. Ele separou 4 situações para tratar do indivíduo, fazendo mensagens individuais e particular, como é que cada um deve se comportar, escolhendo mulher, jovem, dirigente de reuniões doutrinárias e médium. Com isso, alguns estariam se perguntando: ele não vai falar do homem, da criança? Enfim, ele trazendo essas informações e nós lembrando a pergunta 200 do Livro dos Espíritos, onde diz que o espírito não tem sexo, nós vamos nos deparar com as nossas reencarnações nessas condições de mulher, jovem, dirigente de reuniões doutrinárias, de médium, que são condutas humanas. Nós podemos buscar essas condutas humanas e analisá-las de modo geral e não só do modo individual, como apresentado aqui no texto. Depois ele separa 13 mensagens acerca do comportamento nos locais e nos lugares. Por fim, ele deixa 30 mensagens referente ao comportamento perante pessoas, coisas e situações. Mas para você que está imaginando que essa conduta espírita vai te tolher de alguma forma, André Luiz esclarece que o objetivo não é violar a liberdade de cada um, a liberdade individual. E ele diz o seguinte: por amor à nossa doutrina de libertação, será justo sintonizar as nossas manifestações no campo vulgar da vida, com os princípios superiores que nos comandam as diretrizes. Sabemos que a liberdade espiritual é o mais precioso característico de nosso movimento. Entretanto, se somos independentes para ver a luz e interpretá-la, não podemos esquecer que o exemplo digno é base para a nossa verdadeira união em qualquer realização respeitável. Da conduta dos indivíduos depende o destino das organizações. Nessa parte do livro, onde André Luiz traz uma mensagem ao leitor, juntamente com a apresentação do prefácio de Emmanuel, ele está dizendo que somos livres para ver a luz, ou seja, somos independentes para vê-la ou não vê-la. Se nós queremos viver nas trevas, será a nossa escolha. Mas ele diz o seguinte: é imprescindível não esquecer que o exemplo digno é base para a nossa verdadeira união em qualquer realização respeitável. Ou seja, para aqueles que ainda não querem ver a luz do esclarecimento, aquilo que a doutrina espírita nos traz, não podemos nos furtar de que precisamos viver essas condutas e não só manifestá-las verbalmente, para que com os nossos exemplos nós possamos então apresentar para aqueles que ainda estão em trevas, não vendo a luz, não detendo o conhecimento, que nós então façamos o ensinamento de conformidade com a lição do Mestre, exemplificando e vivenciando. Com isso, pessoal, nós chegamos ao final de mais um episódio, hoje comentando acerca
da nossa conduta espírita, da nossa conduta diante do mundo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, peço que você deixe o seu registro e também faça a sua inscrição no canal Revelare, Religiosidade e Espiritualidade. Um abraço e até o próximo encontro.